tarde, pessoal. A nossa temática hoje é sobre os fatores de desintegração da personalidade. E é interessante que, na atualidade, por incrível que pareça, a gente ainda se divide entre aquelas pessoas que ou entendem o ser humano como uma massa de carne, aglomerada ao acaso, ou então consideram a alma, mas de uma maneira assim que está fadada ao repouso ocioso ou às penas eternas. A gente tem ainda aquela divisão entre aquelas pessoas que consideram o mundo como um local totalmente de busca pelos prazeres imediatos, ainda que com a inevitável presença do sofrimento, e aqueles que veem o mundo como um vale de lágrimas. A gente tem ainda aqueles que vivem justamente para buscar, somente a saciar os desejos, os prazeres que a condição física propicia, até o esgotamento dos sentidos, ou aqueles que não se permitem, por outro lado, o prazer como se fosse uma coisa pecaminosa. Então, só que o interessante é que Jesus foi o exemplo da felicidade. Ele amava a natureza, amava as coisas simples, os trabalhos simples, não condenava as condições terrenas, mas também não exaltava. Ele ensinava a utilizar elas, respeitando-as, e com elas podendo oferecer e gerar alegria para todos. Então, ele propunha viver as coisas no mundo sem pertencer ao mundo, assinalando as metas mais elevadas. Jesus era feliz no meio de todos nós, miseráveis. Ele não era infeliz. Ele colocava, eu vos trago boas novas de alegrias. Mas parece que nós, espíritas, muitas vezes não nos damos conta de que a mensagem é que a gente se alegre. A morte não existe. A grande mensagem de Jesus e que o Espiritismo nos traz com todas as provas que nós necessitávamos, vamos dizer assim, que a morte não existe. E que isso é uma razão que pode, que deve nos trazer muita alegria de viver. O Divaldo, eu estava assistindo uma palestra dele esses dias, ele coloca alguns dos medos principais da humanidade, os medos que nós temos, e o quanto, se a gente for ver, a crença na imortalidade da alma pode nos ajudar a superar esses medos, que nós precisamos compreender com profundidade, atingir essa consciência profunda. E ele coloca o medo da velhice, porque nós associávamos a velhice, o envelhecimento, com a morte. Envelheceu, chegou perto da morte. E hoje em dia, com a longevidade que nós temos alcançado no mundo hoje, já não dá mais para associar o envelhecimento com a morte. A gente tem um envelhecimento saudável, Nós atingimos idades mais avançadas e nos mantemos nelas por muito tempo com muita qualidade de vida. Então, ele vai quebrando, naquela palestra, todos esses medos. O medo da doença, porque a doença também, então, poderia nos aproximar da morte. A morte também sempre com esse pano de fundo, o nosso medo de morrer, o nosso medo de perder um ente querido, de nos afastar de um ente querido. E as doenças também, a gente tem cada vez mais alcançado, devagarinho, condições para poder suportar melhor, para poder tratar melhor e, muitas vezes, inclusive, curar doenças que há muitos anos a gente não tinha esses recursos. Nós temos também o medo da opinião alheia. Esse é muito interessante, porque aí não está relacionado diretamente com a morte do corpo físico, mas está relacionado com o medo da morte do ego. O ego se sente ameaçado. A gente atribui um valor excessivo à opinião alheia e nós também, então, vivemos com medo dessa opinião alheia. Ainda que a gente atribua esse valor, Então, a crença na imortalidade da alma, nos ajudando a nos libertar desses medos, dessas dificuldades. Devemos ser felizes no meio daqueles que são menos felizes, justamente para poder ensinar o caminho, para poder ensinar aos nossos irmãos também a buscar essa alegria, essa felicidade. Trabalhar pela nossa felicidade onde estejamos. A gente tem uma crença que nós herdamos assim de encarnações, muitas encarnações de lá para cá, como se nós precisássemos sofrer para evoluir. É diferente de nós nos resignarmos às dificuldades, aos desafios que se apresentam. Quando a gente passa por um desafio, então, muitas vezes a gente entende da seguinte maneira:
é o meu karma, eu preciso passar por isso, e eu preciso sofrer, por isso a gente entra num ciclo masoquista de ficar preso àquilo como se, ficando preso àquilo, nós estivéssemos resignados e extraindo o aprendizado que aquela condição nos coloca. E acabamos por não utilizar dos recursos que nós temos para enfrentar o desafio, para superar o desafio, para extrair aquilo que o desafio está nos propondo nessa vida. Algumas vezes a gente não vai conseguir, nós temos situações que são expiatórias, né? Nós ainda não temos, por exemplo, como, sei lá, implantar alguns membros do corpo de modo artificial. Às vezes, se a gente vem sem uma parte do corpo físico, vai ter que passar aquela encarnação dessa maneira. Ainda não temos como colocar alguns membros de robô no nosso corpo físico. Outros até dá, né? A gente tem próteses de perna, de braço, de mãos que já se movimentam. Algumas coisas que a ciência ainda não nos oferece, nós temos que aceitar e lidar com aquilo. Mas outras condições que são perfeitamente possíveis de serem modificadas, nós nos acomodamos. E não nos permitimos ser felizes porque nós estamos presos a uma crença masoquista de que nós precisamos sofrer. Então, a gente não se permite ser feliz. E o que a Joana de Ângeles nos traz, lembrando o ensinamento de Jesus e trazendo, muitas vezes, porque ela tem uma ligação muito forte com Francisco de Assis, que é uma pessoa que tem muito essa característica de valorizar todas as coisas simples da natureza e de encontrar alegria nessas coisas, o quanto é importante e o quanto é um dever nosso trabalhar pela nossa felicidade e poder também nos colocar como uma chama viva que irradia isso aos nossos irmãos. Isso é muito importante. Porque nós modificamos o meio onde nós estamos inseridos dessa maneira. O Gandhi tem uma colocação interessantíssima, que ele diz que uma pessoa que é uma pessoa de paz consegue mudar a estrutura do grupo da casa onde essa pessoa mora. Uma casa de paz numa rua consegue mudar o comportamento daquela rua. Uma rua que tem paz numa cidade pode modificar a estrutura da cidade. Olha que forte isso. Uma cidade pacífica e pacificadora de um país muda um país. E ele diz assim que no dia que um país for pacificado, muda o mundo. O quanto nós nos permitirmos ser alegres, ser felizes, buscar isso na nossa vida e ofertar isso aos nossos semelhantes, também ajuda na construção de um mundo que é o que nós queremos, que é o que nós buscamos. Não é através do sofrimento. A gente precisa do sofrimento, muitas vezes, para nos despertar para a realidade. Mas a gente pode fazer esse outro caminho também, através do amor. A gente estuda tanto isso, assim, mas como é preciso a gente ir destrinchando para que nós possamos pegar a profundidade disso e associar as nossas questões íntimas do nosso dia a dia. Porque o desafio é poder trabalhar em nós isso que a gente traz, isso que a gente prega no Espiritismo, para que nós possamos construir isso dentro de nós mesmos e no pequeno meio onde nós estamos inseridos, na nossa família, na nossa casa, no nosso dia a dia, porque é aí que se encontram os desafios mais difíceis. Poder construir dentro do lar um lar pacificado, porque os conflitos existem, eles são inclusive necessários, mas a gente ainda está desenvolvendo uma maneira de poder discutir ideias, poder respeitar uma opinião diferente, um jeito diferente de viver e poder conviver com isso em paz dentro do nosso lar, com pessoas que pensam completamente diferente de nós. E esse é o exercício. Então, a primeira mensagem, que os textos que a gente vem então estudando para essa temática, é a questão da alegria, de lembrar que não existe, e poder contagiar os nossos irmãos com isso. A gente sabe que os tormentos humanos procedem, todos os tormentos humanos, da consciência de culpa, que de alguma maneira a gente traz herança do nosso passado espiritual. As ações nossas do passado que ressurgem em forma de efeitos saudáveis ou de aflições que a gente tem que enfrentar na nossa vida. Da mesma forma, a gente vai criando essas condições para daqui para frente, para nossas existências e para a nossa existência atual. Eu lembro quando a gente trabalhava num hospital psiquiátrico,
muitas vezes a gente encontrava grupos de pessoas em condições muito difíceis, muito desesperadoras, com quadros de transtornos mentais graves, e às vezes sem esperança de nada da sua vida dali para frente. Casos muito crônicos, claro, não são todos, né? Mas assim, a gente tinha algumas unidades de pacientes mais cronificados e muito desesperançados com relação à vida. Ok, colhendo, talvez, efeitos de coisas que não estavam conseguindo destrinchar ainda, mas o trabalho era muito realizado no sentido de assim, poder conscientizar de que, ok, nós estamos nessa realidade, colhendo coisas que são difíceis para nós, que são dolorosas, mas é justamente nesse momento que nós estamos plantando o que nós vamos colher daqui para frente. Como isso leva um tempo, como essa resposta ela não é imediata, às vezes nós como é que se diz assim, não é desistimos, mas a gente perde um pouco aquele ímpeto, aquela vontade de continuar plantando. Mas é justamente plantando nas coisas pequenas que daqui um pouco a gente começa a colher e vai saindo desse sofrimento. Então, a gente trabalhava muito isso, assim, bom, ok, eu estou aqui, estou internada dentro de uma unidade psiquiátrica, com uma doença grave, que eu estou tentando acertar a medicação, tenho muitos sintomas desconfortáveis, não sei por que eu estou nessa condição, mas eu sei que tem a ver com o meu passado espiritual. Tá bom, preciso trabalhar para suportar essa dificuldade, mas plantando aquilo que eu vou colher daqui a um tempo mais. De que maneira? Da maneira mais simples, na convivência com o meu semelhante, no desafio que se apresenta na minha vida. Numa pessoa que me desafia na rua, sendo grosseiro, furando a fila, sei lá, me distratando, ou dentro da minha casa, ou no caso da unidade psiquiátrica, podendo contribuir com alguém que tem uma dificuldade maior do que a minha, podendo contribuir com os profissionais que estavam ali, ajudando a organizar, a higienizar a unidade, sei lá, estou dando um exemplo assim, muito específico, mas que pode ser estendido para todos nós, e com a paciência de esperar o momento da colheita mais à frente. E a Joana diz assim, os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. E aí eu quero ler um pedacinho da fala dela para a gente discutir. Que ela diz assim, atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padeces sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturbas sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outro desespero. Muitas vezes a gente se encontra em situações assim. Tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las. Então, ela traz que a psicoterapia para todos os tormentos é o amor. É poder vivenciar o amor. O amor que se converte em reparação dos erros, que é a medicação mais eficaz, medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, ela diz, né, ama, tranquiliza-te, deixando os tormentos no passado e ressurgindo para a reconstrução sadia da nossa vida. Não sei, eu acho que assim, quando a gente se encontra em momentos de muita dor, ler essas palavras é de um consolo muito grande. Mas eu quero, então, antes de dar continuidade, deixar a palavra um pouquinho com vocês, para ver o que vocês pensam, se isso faz trazer alguma recordação, alguma lembrança, alguma colocação. A turma gostaria de dizer alguma coisa? Enquanto tu estava falando, fui me lembrando do filme A Casa Monstro. É um desenho. É um filme infantil e é uma casa onde tinha uma pessoa que muitas mágoas. E a casa ficou mal assombrada, né? É muito interessante o filme, porque
traz isso, assim. E como a gente tem uma tendência de achar que a gente vai resolver as coisas dos outros. Como é importante isso que tu estava dizendo, assim, da gente ser pacificador, né? Se eu me pacifico, vou pacificar minha casa, vou pacificar o meu bairro, vou pacificar e vai levando isso. Mas a gente tem uma tendência a achar que eu tenho que resolver o mundo e não me resolvo antes a mim mesmo, né? Então, fiquei me lembrando dessas coisas, assim, achei importante. Porque é isso, assim, né? É muito bom o filme, bem interessante. Porque a gente contagia, quando a gente consegue mudar nós mesmos, a gente contagia. Quando a gente fica tentando mudar os outros, além de não conseguir, porque a gente não tem esse poder todo, a gente se perturba porque a gente sai do nosso centro. E quando a gente trabalha pela nossa pacificação, é impressionante o quanto isso vai contagiando quem está à volta. A gente vê muito isso em consultório, nas psicoterapias, porque o paciente vai se melhorando, vai se modificando, vai se libertando um pouco daqueles conflitos, daqueles complexos, e as pessoas à volta, inicialmente, provocam um certo rechaço. Assim, ó, fulano começou a terapia, está pior. Mas depois, a gente ouve muito isso, mas depois o que a gente vê é uma harmonização do grupo. Né? Aquilo vai se estendendo às pessoas que convivem. Isso é muito interessante. Michele, achei interessante isso que tu disse, porque eu estava pensando mais ou menos por aí, porque eu estava pensando assim, porque quando tu falaste da harmonização da família, né? Eu acho que uma coisa é a harmonização quando ela vem realmente de dentro, e não a negação, né? Porque, por vezes, a harmonização não é uma harmonização, é só tu tá negando o teu sentimento e fazer de conta que está tudo bem, e internamente tu é uma panela de pressão. Né? Outra coisa é tu poder assumir aquilo que tu está sentindo, e também o que a colega falou, assim, tu está querendo resolver o mundo, não, tem que resolver tu. E em algumas vezes, pacificar é exatamente tu poder falar como é que tu está te sentindo. Né? Dizer, e se permitir, às vezes, até um momento de tranquilidade, de ficar chateado e lamber tuas feridas, né? se reestruturar, para os outros poderem ver. Eu acho que, em algumas situações, a gente pode se ver assim, no movimento, numa alta exigência de tu conhece, né, intelectualmente o evangelho, tu tem que estar tranquilo e tudo mais. Entretanto, contudo, todavia, no mundo do sentimento, uma coisa é a razão e outra coisa é o sentimento. E o sentimento é mais difícil da gente resolver. Né? A gente precisa poder olhar para aquilo, e daí não dá para negar, né? Não dá para fazer de conta que varrer para baixo do tapete que tá tudo, que uma situação tá ok, quando a situação não tá, né? Fiquei pensando nesse sentido. E a partir daí tu vê, ok, mesmo com tudo isso, eu te respeito, eu te amo, e aí sim é uma pacificação, né? Isso é muito bem lembrado, porque não é fazer de conta que eu estou em paz, né? Não é fazer de conta que eu não sinto raiva, que eu não estou incomodada com alguma coisa. Não, muitas vezes é poder expressar, olha, eu estou sentindo raiva nesse momento, mas se trabalhar em prol de apaziguar as questões internas da gente, né? Isso é muito delicado, porque a gente, enquanto espíritas, a gente quer muito, a gente tem essa ânsia, a gente quer se melhorar, a gente quer evoluir, mas não é fazer de conta, justamente podendo reconhecer a nossa natureza instintiva, primitiva, é que a gente vai podendo dar um curso cada vez melhor para isso, né? A gente vê, então, nesse material que a gente está estudando hoje, a Joana vai trazendo um pouco de como é que funciona o percurso evolutivo da nossa consciência. O quanto, num primeiro período, nas faixas mais primárias da nossa condição humana, essa consciência ela vai se mostrando como uns lampejos de lucidez. E, aos pouquinhos, ela vai tomando forma, se juntando com o desenvolvimento da razão, e aí fazendo com que a gente possa ir compreendendo mais o nosso processo evolutivo e trabalhando a nosso favor. Né? Porque primeiro a gente vem, então, muito presos aos instintos, aos impulsos mais imediatistas, e essa consciência de vez em quando vai aflorando e fazendo com que a gente possa pensar, postergar algumas necessidades mais imediatas em prol de algo que vai ser mais importante naquele momento. O Freud, na psicanálise, ele usa os conceitos de princípio do prazer e princípio da realidade.
O princípio do prazer, isso falando a respeito do funcionamento do nosso aparelho psíquico. O princípio do prazer, como esse funcionamento onde a gente tem uma demanda do nosso organismo, do nosso psiquismo, e a gente precisa saciar isso imediatamente. O bebê sente fome, ele quer mamar. Então, ele sente fome, em seguida essa fome é apaziguada pela alimentação e fecha o ciclo do princípio do prazer. O princípio da realidade é que vai se impondo logo a seguir, fazendo com que a gente, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo o nosso ego na atual encarnação, em cada encarnação, então a gente vai podendo experienciar que algumas necessidades básicas a gente vai precisar suportar para poder sanar elas logo a seguir. Então, por exemplo, na vida adulta, nós estamos aqui. Eu pego muito esse exemplo porque é uma coisa do instinto de sobrevivência, da alimentação. Então, eu pego muito isso. Estou aqui fazendo esse estudo no grupo da Joana de Ângeles, mas não almocei. Estou sentindo fome. Bom, mas eu quero poder estar aqui, poder usufruir desse momento, então eu vou suportar um pouquinho a minha fome e depois do grupo eu vou lá almoçar. Então, o princípio de realidade é esse movimento de poder postergar a satisfação dessa necessidade instintiva. O bebê, no momento em que ele sente fome, ele não tem ainda essa capacidade. Ele berra até receber uma amarga, ele precisa saciar aquilo. Então, a gente vai estendendo essa reflexão para as questões da matéria e do espírito, que num primeiro momento a gente tem essa necessidade ligada às questões da matéria, e conforme a gente vai experienciando a vida espiritual, que num primeiro momento nos parece tão sutil, e que aos poucos esse prazer da alma vai ser mais intenso do que o prazer da carne, vamos dizer assim, aí a gente vai podendo, então, se trabalhar em prol disso, desse crescimento espiritual. Os conflitos que decorrem desse exercício é a nossa consciência amadurecendo, é a nossa consciência aparecendo. O conflito nesse sentido, assim, por exemplo, entre uma necessidade, né? Deixa eu pensar algum exemplo, mas, enfim, por exemplo, a necessidade de continuar funcionando, tendo um comportamento, sei lá, sexual desvairado, por exemplo, de saciar desejos sexuais, mas a consciência de que eu quero, sei lá, construir uma vida onde esses desejos, essas necessidades possam ser canalizadas de uma maneira mais saudável e não de uma maneira perturbadora ou vulgar, vamos dizer assim. Então, aí tem um conflito da consciência. Mas eu sinto vontade, eu tenho pensamentos, mas eu quero me trabalhar em prol disso e canalizar isso de uma maneira mais saudável na minha vida. Esse conflito, essa ambivalência entre querer agir de uma maneira, ter o desejo de agir de uma maneira, mas querer se trabalhar para agir de outra, vamos dizer assim, de encontro com aquilo que eu estou me trabalhando, esse conflito é a nossa consciência surgindo, se impondo, né, e que é importante que a gente possa fazer de uma maneira saudável também. Não sei se eu estou me fazendo clara. Se vocês querem colocar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. A gente diz assim que a gente se percebe ambivalente porque a gente quer dar vazão aos impulsos, mas nós também queremos crescer espiritualmente, né? Então, a gente vai trabalhando essas vontades e vamos nos desenvolvendo assim. A gente costuma dizer também que os pacientes que têm uma capacidade intelectual mais avantajada, é difícil também da gente poder tratar, porque as pessoas, por um lado, querem se melhorar, mas, ao mesmo tempo, usam essa ferramenta contra si mesmos. Né? Não sei se vocês já ouviram isso ou experienciaram isso. Ou tratar psicólogo, por exemplo, a gente conhece as ferramentas, as técnicas e tal, então a gente usa contra nós mesmos, fica intelectualizando. Eu me lembro da primeira análise que eu fiz na minha vida, eu estava estudando psicologia, e daí eu falava, isso quer dizer que isso está acontecendo, então, é o complexo, não sei do que. Ela dizia, e como é que tu sente isso? Me cortava no meio, assim, né? Para parar de intelectualizar, porque a gente fica falando de conceitos, muitas vezes, e não entra em contato com os sentimentos, com aquilo que a gente precisa tocar e modificar. Né? Então, de novo, essa ambivalência de querer se modificar, mas se defender utilizando esses recursos intelectuais, né?
Então, a Joana coloca que a nossa consciência é o nosso árbitro interno. Vai variando a lucidez conforme o estágio de desenvolvimento alcançado. A gente vai alcançando uma maior lucidez conforme a gente vai avançando no nosso crescimento espiritual. Enquanto essa consciência ela atua de uma maneira muito severa, exigindo uma reparação muito rude com relação aos erros praticados, a gente vai tomando consciência de algumas atitudes que nós consideramos erradas ou que nos atrapalham, e a gente se impõe essa punição, essa cobrança muito rígida, é ainda a nossa consciência numa situação mais primária, não podendo lidar com esse erro de uma maneira mais responsável, mais madura. Por outro lado, se essa consciência, como ela coloca, é muito benigna com relação aos enganos, também é porque falta maturidade. Uma consciência equilibrada, ela vai poder direcionar a criatura para o bem, de acordo com as leis universais, de acordo com as leis de Deus. É uma consciência que consegue fazer esse equilíbrio entre poder não ser complacente com os erros, mas, ao mesmo tempo, não ser extremamente rígida, mas poder se dar conta dos erros, dos fracassos, poder olhar para eles, poder rir com eles, mas mudar sem se prender, sem repeti-los. Essa é a consciência atingindo, então, um grau de começo de uma maturidade. Ficaram presos naquela caverna. É o caso do professor que orientou, né, que manteve a sua consciência, que orientou todos eles, porque eles estavam numa situação difícil, bastante difícil, né? Mais difícil ainda foi para o professor, para manter aquelas crianças naquela situação, sem alimento, sem a água, né? E tiveram 16 dias, parece. Então, para que ele pudesse passar essa consciência, quer dizer, ele deveria ter toda uma maturidade, certo? Quer dizer, ele foi, né, preparado para isto, né? Então, preparar aquelas crianças. E, claro que eles saíram bem, né, diante de uma situação que bastante invejável, né, daqueles que foram até lá, que tem outras pessoas ajudá-los, né? Então, eu estou perguntando, no caso, né, me colocando, no caso do assunto, do professor, então, que colocou todo o amparo necessário àquelas 12 crianças. É isso que eu estou entendendo que tu está passando. Que exemplo lindo que a humanidade teve com essa situação, uma situação extremamente desafiadora. E sim, né, a gente vê assim, como aquela pessoa conseguiu encontrar recursos dentro de si, de maturidade, de poder, de fato, contagiar aquelas crianças e poder lidar de uma maneira de suportar aquilo, né? Sem dúvida. E a humanidade se unindo também para ajudar. Então, como é importante a gente poder também olhar para isso, né? Pode falar. Eu acredito que aí muito é o preparo religioso deles, né? Porque é um povo muito religioso. Isso não foi batido nas notícias, porque geralmente essa parte fica em segundo plano. Mas certamente toda a resposta que eles deram à situação, não só do professor, mas das crianças, é por causa que eles têm um preparo religioso naqueles povos, né? E aí fez a diferença. Sem dúvida, como a espiritualidade dá esse amparo, né? Monge budista e as crianças todas tinham religião. Não, me parece que budistas. Todos eles, o budismo trabalha muito o pensamento, a paz, a meditação. Eu acho que foi isso aí. Foi o desapego. O desapego. Foi no lugar certo aquela experiência toda. Eles meditavam para poder lidar com a falta do alimento, o medo que aquela situação gera, né? Sem dúvida, uma lembrança bem oportuna. Acho que é um bom exemplo disso que a gente está falando. Então, voltando ao ponto que a gente falava agora há pouco, então, na psicogênese dos transtornos mentais, dos transtornos emocionais, a Joana coloca que tem a presença da consciência de culpa. A nossa consciência de culpa vai gerando os tormentos. Ela coloca assim: o desarranjo dos equipamentos psíquicos proporciona ao espírito sofrimentos insuspeitáveis, como forma rigorosa de apaziguamento da consciência.
a gente tem a consciência de culpa, e aí nós geramos esses tormentos como que uma tentativa desesperada de sanar aquela consciência de culpa. Vocês devem ter ouvido falar, a gente tem uma realidade muito triste hoje em dia, né, de presença de suicídio e casos extremos assim, de automutilação, de autoagressão, justamente porque a gente se encontra num período da sociedade em que a gente está naquele declínio, a gente atinge um ápice que aquele funcionamento social não dá mais conta, a gente começa a decair. A gente observa sempre em momentos históricos a presença maior de loucura, de suicídio, em momentos críticos como esse que a gente está vivenciando no atual momento histórico, né? Então, a gente vê muitos trabalhos sendo realizados relacionados a isso, e os estudos mostram assim que, no momento que as criaturas estão ali se agredindo, se cortando, é uma tentativa de apaziguamento de uma dor emocional. A dor física vem como uma tentativa de sanar a dor emocional. Aquela dor emocional ela é tão intensa que a pessoa se corta para, enquanto está sentindo dor, parar de sentir o sofrimento, parar de pensar naquilo que está pensando, se distrair daquilo. Então, é mais ou menos esse o funcionamento. E na psicogênese dos transtornos mais profundos, é um mecanismo parecido. A gente esculpe no nosso ser as coisas que nós erramos no passado, e aquela consciência de culpa começa a criar os tormentos para apaziguar aquela consciência de culpa. Então, lá no inconsciente profundo, a Joana de Ângeles coloca, então, como a causa dos desequilíbrios mentais, emocionais, esse funcionamento. Né? Então, que a gente precisa ir sanando, e aí, de novo, né, a via para poder trabalhar esse apaziguamento da consciência não precisa ser através do tormento, mas através do auto-perdão, através do perdão e da prática do bem. A gente vai reconstruindo essas estruturas danificadas do ponto de vista psíquico e vai sanando esses problemas. Profundo isso, né? Ela coloca aqui, né, as ações infelizes que a justiça humana não alcança, a consciência, que sabe, desarticula os complexos mecanismos da razão em desequilíbrio, que somente a dor expungitiva vai recompor. E aí a gente vê, não só nos quadros das alienações mentais, mas também nos quadros obsessivos, a presença da consciência de culpa, lá no fundo, que também abre campo para essas relações espirituais tormentosas, né? No fundo, o funcionamento é mais ou menos o mesmo para esses quadros todos, sejam quadros de desequilíbrios mentais ou de desequilíbrios obsessivos. Como manter o equilíbrio frente a isso, diz ela? A consciência equilibrada se mantém com os recursos dos bons pensamentos, reflexões. Ela coloca assim: a consciência lúcida e tranquila é a terapeuta segura para as alienações mentais. Então, todo paciente que busca a saúde deve se ocupar com o trabalho hercúleo de pacificar-se. Pacificar-se. Usando a oração, a meditação, o autoconhecimento, as ações enobrecedoras, para poder ir de encontro com uma consciência de paz, responsável pelas conquistas do progresso. Quem já passou pela dor emocional, pela consciência de culpa, sabe o quanto a melhor coisa do mundo é dormir com a consciência tranquila. Poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência apaziguada. Né? Então, por incrível que pareça, a dor de não poder fazer isso em tantos momentos da nossa vida é um sofrimento muito grande. Então, buscar isso através do auto-perdão, do autoconhecimento e das ações enobrecedoras. A gente sana os sentimentos de culpa, sejam eles conscientes por coisas que a gente viveu na encarnação atual, ou inconscientes, porque a gente tem aquelas depressões, aquela coisa, não sei por que dói tanto. É o nosso passado espiritual. A gente não acessa a lembrança, a memória objetiva, mas o afeto ele não fica reprimido. Fica tudo reprimido lá no inconsciente. O afeto vem
E aí a gente sente, a gente tem essas impressões que são coisas lá do passado. Então, independente da gente ter acesso à informação objetiva ou não, as atitudes no bem vão recompondo, vão nos dando essa sensação de nós estarmos em paz com a consciência universal, com as leis de Deus, e aí aquilo vai apaziguando. O autoconhecimento ajuda no sentido da gente despertar para as ações, mas independente da gente saber por que eu tenho esse quadro de psicose, né, e assim por diante, não necessariamente sabendo disso, a gente atuando dessa maneira, a gente vai também sanando essas coisas que ficaram no nosso passado espiritual. Eu acho que essa é realmente a nossa busca, né? A busca da paz, né? Desse nosso crescimento, é tudo mais ou menos assim. E eu vejo assim que eu acho que a maior caridade que a gente pode fazer com outro ser humano é estarmos em paz e sermos uma presença de luz, né? Porque se a gente for e cada um começar a ser, né, isso vai assim ficando. E também tem a outra questão que a gente estava falando de, né, curar, fazer curas. Quer dizer, uma pequena porcentagem da população, se fizer uma meditação, uns 10%, ele pode mudar muitas coisas, né? Aconteceu em Nova York. Esse caso dos meninos, com certeza, é como tu falou, isso aí para mim é uma coisa mundial, é um recado, que nem foi os mineiros lá do Chile aquela vez, né? Então, assim, toda essa emanação, claro que teve a física, tudo, mas o planeta inteiro, com essa comunicação que a gente consegue ter, foi que permitiu. Então, foi uma cura planetária isso, né? Que coisa boa isso, né? Então, realmente, o nosso papel é nos apaziguarmos. É tão difícil, mas é a nossa meta, né? Acho que é isso aí. Tanto que, eu não sei se nós abordamos nessa turma aqui, mas posso estar me repetindo, mas que quando a gente não sabe o que fazer para ajudar o próximo, quando tem uma pessoa em sofrimento, ou quando tem uma pessoa num risco muito grande, ou em risco de suicídio, que são situações assim que a gente não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, o mais importante não é dizer ou fazer, é simplesmente estar. Às vezes é melhor até do que dizer alguma coisa, porque às vezes a gente diz alguma coisa que ao invés de ajudar, atrapalha. Então, eu apenas estou aqui contigo, vou estar aqui contigo, mesmo que tenha que ir para o inferno junto contigo, estou aqui do teu lado. Isso é uma coisa extremamente apaziguadora. E a gente precisa estar em paz para fazer isso, minimamente. Todos nós temos conflitos e tormentos e não somos perfeitos, né? Tive uma experiência, não faz 15 dias, mais ou menos, mas foi exatamente o contrário. Foi um senhor que chegou na sessão, desesperado que o filho tinha se suicidado. Chorava muito. E eu ali não sabia como é que eu doutrinava, fazer o quê. Num caso de desespero, dizer que Deus é bom, Deus sabe, porque Deus quer, eu acho que piora ainda a situação. E eu comecei a rezar o que eu ia fazer. Me lembrei de um caso do Chico Xavier, que há anos eu tinha lido, falou logo que ele morreu, aqueles casos que saíram do Chico, a vida dele, aquelas coisas, que uma mãe foi desesperada que a filha tinha morrido, e ele também, acho que não sabia o que dizer, levantou, foi lá, se abraçou nela e chorou junto. E eu me lembrei daquilo ali. Daí eu, da Pala Santos, falei, meu irmão, nós te consideramos irmão, nos considera teus irmãos também. E aí se fala, desabafa, porque ele trancava. Daí respirou fundo, fungou mais um pouco, daí ele falou normal. Foi o contrário que deu. Daí ele saiu caminhando normalmente, que eu achei que não ia dar, mas daí ele conseguiu. Quer dizer que, na hora, os espíritos nos ajudam muito. Como é que eu fui me lembrar desse caso que há anos eu tinha lido, né? Mas eu fiquei aflita. Eu quis transmitir paz, mas, no primeiro momento, eu fiquei muito aflita. E daí tive orientação. Mas eu não entendo como o contrário. Na verdade, tu está exemplificando exatamente isso. Porque a gente tem a nossa dor. E a gente ainda não vai conseguir estar completamente apaziguada com ela, e a gente não precisa esperar isso para estar ajudando o próximo. Mas é exatamente aquilo, eu não sei o que dizer, eu não tenho o que oferecer de diferente disso, eu apenas estou. E foi o que tu fizesse, tu apenas estava... Meu irmão, estamos aqui contigo, fala, porque nessas horas a pessoa não precisa falar, ela não precisa ouvir, desculpe, ela não precisa ouvir,
Ela precisa falar. Porque vocês não imaginam o quanto é difícil ter alguém que escute. E poder falar numa dor dessas, seja a pessoa que está querendo se matar, vamos dizer assim, poder falar disso, dessa dor, desse desespero. Eu quero, mas por que eu estou com esse sentimento? Ninguém está disponível para ouvir. Ou isso, né? Um filho meu se suicidou. Ninguém está disponível para ouvir. É doloroso? Então, poder estar ali ouvindo inteiro, junto, se abraçando junto e chorando que seja... Eu não me abracei no homem, mas agora... mas ele se sentiu melhor. Mas foi um eu sei. abraço, foi um abraço energético, emocional, com certeza. Pegar o microfone. Não, mas neste caso, ela estava dentro de um trabalho, dentro da sessão. Então, ela automaticamente ela lembrou, porque o mentor espiritual que estava ali acionou. Claro, E ela foi intuída. Então, ele não recebeu um abraço, ele recebeu vários abraços. Que ela, no momento em que ela disse, né, os irmãos, né, estamos aqui, irmãos, irmandade. Então, o que aconteceu ali? Um grupo, né, espiritual, né, da própria casa, da própria entidade que estava ali, abraçou, porque levou-o até lá para receber este abraço. Com certeza. Tá? Então, ela disse, eu não lembrei o que eu ia fazer, dar o abraço, não. Mas ela automaticamente, né, dentro da espiritualidade, já o deu. E ele saiu feliz, né, como ela diz, né? O desabafo. Não, Feliz ele aliviado. Não saiu, mas eu acho que ele conseguiu. Pelo menos naquele momento aliviado, né? Porque nós, as pessoas em geral, não estão disponíveis para ouvir o choro, para ouvir o desabafo. A gente quer tanto intervir, muitas vezes, que a gente interrompe. E o que a pessoa precisa fazer, às vezes, é chorar e ter um colo. Ele precisa de colo. Vai dizer o quê numa hora Eu me dessas? surpreendi que foi o É contrário. acolher. Daí que ele refungou um pouco e parou. E daí Claro. falou alguma coisa. Foi engraçado. Mas esse é exatamente exemplifica. Eu acho que é exatamente isso, do não negou o sentimento, nem tu negou o teu sentimento, né? De o que porque se tu ouve, tá, a gente entende toda a teoria, mas naquele momento, sim, é triste aquilo ali, né? Tu vai dizer que não é triste, aí tu também, de alguma forma, é uma empatia, tu te colocou no lugar do outro. Empatia. Não tem nada do que tu vai dizer que vá... E à medida que tu não disse nada, tu fez um monte de coisa, né? Que é reconhecer que aquilo que ele estava sentindo realmente é doloroso. Validou, e isso por si só ajudou, né? Eu acho que parte disso eu acho que esse é o amor incondicional, né? Que às vezes é tão difícil a gente compreender o amor, o que é o amor de verdade. Não é aquele amor romântico que nem a gente aprende na televisão. Acho que esse é o verdadeiro amor, né? Acho que sim, né, gente? E quando a gente fala essa busca por nós nos apaziguarmos, tem que ter muito cuidado, assim, porque não é que nós precisamos estar apaziguados para agir no bem. Né? Que conforme a gente vai se apaziguando, mais a gente vai podendo contribuir com o apaziguamento dos outros por esse contágio natural. Mas é como o Chico Xavier dizia, né? O espírita chora no cantinho e vai atender os outros sorrindo. Então, a gente vai continuar chorando no cantinho, por muito tempo ainda, porque nós temos as nossas dores. Mas esse trabalho de pacificação vai trazendo frutos muito interessantes, muito importantes, né? E então, ainda temos mais um tempinho para conversar. A Joana coloca, além dessas questões todas que a gente está falando, como fatores de desintegração da personalidade, 3 elementos: a autocompaixão, as queixas, deixa eu colocar aqui. Autocompaixão, né, ou autopiedade. As queixas. E o comportamento excêntrico, como é? E o comportamento exótico. A autopiedade, as queixas e o comportamento exótico como fatores de desintegração da personalidade.
A autopiedade, porque nós nos colocamos naquela posição, né, vítimas da vida, e o quanto isso favorece a instalação do desequilíbrio emocional, muitas vezes das psicopatologias. Porque os insucessos em si são fatores que podem propiciar, inclusive, os avanços, né? Mas se a gente se fixa neles, aí é diferente. A lamentação, né? Essa coisa de ficar se lamentando, na verdade, muitas vezes traz embutido um mecanismo de valorização pessoal do ego, para compensar uma insegurança e um complexo de inferioridade. Então, a pessoa fica, né, como eu sou infeliz, como eu sou desgraçada, e através dessa infelicidade, dessa lamentação, vai meio que controlando a vida de todo mundo à sua volta e ficar preso no insucesso, ao invés de poder utilizar isso como meio de crescimento. Então, esse é um fator bem importante, porque geralmente são pessoas que muitas vezes ficam tão fixadas na sua dor que acabam por ficar com uma indiferença muito grande pela dor dos outros. Então, a sua dor é a maior de todas, não interessa qual seja. E, às vezes, a gente até compete para ver quem é que tem a dor maior, né? Se um está com um problema, o outro está com um problema duplicado. E, se a gente não cuida, a gente entra nesse funcionamento. Vocês estão rindo? Conhece situações assim, né? E a Joana coloca, né, que as pessoas, os grandes vitoriosos da humanidade, não nasceram fortes. Eles foram se tornando fortes a cada pequena etapa vencida. Quando a gente pensa naquilo muito grande lá na frente, parece que é inalcançável, os pequenos degrauzinhos, né? Então, é importante que a gente possa meditar, sim, sobre as nossas aflições, com o intuito de trabalhar para ir superando. Não de se fixar e se sentir vítima da vida e do destino. E as queixas, ela coloca que as queixas refletem muito uma insegurança, uma insatisfação com a vida. A gente sempre tem o tempo que está ruim, se está quente está ruim, se está frio está ruim, o governo, a situação, né, política do país, sempre tem. Eu conheço uma pessoa com bastante idade, que tudo no tempo dela era melhor. Até esses dias, até a batata que compra no supermercado, na época dela era melhor, porque a batata hoje em dia está muito dura. Então, a gente consegue arrumar o que se queixar, se a gente quiser, de qualquer coisa, né? Então, é assim, às vezes a pessoa mora numa casa, não gosta daquela situação, é por culpa do familiar que criou aquelas condições para aquilo. Né? Tem uma outra pessoa que eu acompanhei também, que morava em casa, era infeliz, daí foi para uma clínica maravilhosa, com todos os recursos que eu nem sabia que existia, está infeliz, está com raiva que a família colocou lá. Aí, nos domingos, ela se sente infeliz, porque fica com a depressão de domingo, então a família toda tem que fazer a visita do domingo para que ela se torne menos infeliz. Só que não é na família que está a solução da sua infelicidade. E a família fica toda envolvida numa coisa culposa de tentar sanar o sentimento da outra pessoa, fixada nas lamentações constantes. Então, que coisa, que vício, que ciclo vicioso que nos prende a algo que traz infelicidade. Né? O vício da queixa. O vitimismo, exatamente. É uma dominação, sem dúvida. Então, de poder ir substituindo esses incômodos, essas insatisfações, pela compreensão perante os fenômenos na vida, perante a razão pela qual a gente está vivenciando uma situação ou outra, aquilo que a gente falava no início do nosso encontro de hoje, poder trabalhar, sim, para superar, mas também compreendendo, então, se eu agora estou vivendo nessa clínica, o que eu tenho para extrair de aprendizado aqui, de que maneira eu posso viver feliz, com alegria, contribuindo com o meu próximo na condição em que eu me encontro. Se no domingo eu me sinto sempre com muita solidão, estou sozinha, e a família não precisa estar sempre vindo me visitar, porque a família tem a sua vida, o que eu posso fazer com isso? E aí entra aquela questão, né? Para que a gente não seja solitário, nós podemos ser solidários. Quantas milhões de pessoas existem no mundo? E eu estou aqui me sentindo sozinha. Quantas pessoas tem no mundo se sentindo sozinhas?
Como é que essas pessoas sozinhas não se juntam para sanar essa solidão? Então, quando a gente sai desse casulo e se abre para a solidariedade, a gente consegue começar a sanar também essa insatisfação. É a chave, é a cura para a nossa dor. Abrir o nosso coração para o mundo, para o próximo. Mas, às vezes, a gente deposita naquela pessoa específica. O fulano não vem me visitar, então eu sou infeliz. Deixa o fulano, né? Se ocupa com outras coisas, outras atividades, outras pessoas que também estão precisando de atenção. Às vezes, as mãezinhas que perderam os filhos, mas que então podem dedicar o seu amor aos filhos alheios, aos filhos do mundo. Ou os filhos que perderam os pais, mas que podem dedicar o seu amor a tantos pais que não têm, ou a tantas pessoas que não têm esse afeto. Então, a gente esquece da família universal, né? E, por fim, a questão do comportamento exótico como uma necessidade de compensar tormentos íntimos. Então, aquele comportamento que precisa chocar, a dificuldade, muitas vezes, da pessoa ser uma pessoa comum, de poder ser simples como os outros, né? Manifestação também de conflitos internos. Talvez esses 3 itens a gente precise ainda de um tempinho maior para poder aprofundar. A gente pode continuar um pouco na sexta que vem. E aí também começar a entrar no próximo tópico. O que vocês acham? Exploramos um pouco mais isso aqui no próximo encontro e entramos no... Podemos, de repente, começar o tópico seguinte. As pessoas que criticam tudo. É que aí é que está, né? A Joana coloca como é que é o ser, o homem, a mulher saudável. É justamente aquele que pode trabalhar pela sua pacificação e poder aceitar, respeitar, não precisar criticar o comportamento alheio, por mais exótico que seja. Então, que nem um dia me perguntaram assim, tá, mas eu vi uma pessoa com cabelo verde na rua e eu achei feio. Eu não preciso achar bonito. Por que eu não posso achar bonito? É diferente. A gente pode achar bonito, a gente pode achar feio, mas quando aquilo me mobiliza, que eu preciso falar mal, que eu preciso criticar, que aquilo provoca em mim alguma coisa, bom, aí eu tenho que ver o que está mexendo dentro de mim. Por que eu preciso criticar tanto? Daqui um pouco, porque eu estou com inveja da capacidade daquela pessoa de não seguir determinados padrões, sei lá. Né? Lá no fundo, eu adoraria estar com cabelo verde. Ou não com cabelo verde, mas eu adoraria, por exemplo, fazer tal coisa que eu não tenho coragem de fazer, me comportar de um jeito que eu não consigo, ou me sinto muito inibida, gostaria de ser mais extrovertida, não consigo, e aí tenho inveja daquela pessoa, porque aquela pessoa consegue pintar o cabelo de verde. Né? Não necessariamente eu quero ter o cabelo verde, mas então, algo não é tímido. Então, alguma coisa movimentou dentro de mim. E aí tem a necessidade de criticar. Eu acho que a gente entra mais um pouquinho a fundo no próximo encontro, certo? E aí a gente pode conversar um pouquinho mais. Vamos nos encaminhando para o nosso encerramento.